Bem, vamos voltar aqui com a questão das aulas, retorno ou não retorno. Hoje, o secretário municipal de Educação de São Paulo, Bruno Caetano, foi entrevistado no Bora São Paulo na tela da Band. Disse que o ano letivo de 2020 pode se estender até março de 2021 nas escolas municipais. E ele explica que tudo vai depender dos resultados das provas que serão feitas com os alunos assim que as aulas presenciais forem retomadas. Pode ser que, se nesse resultado dessa prova a aprendizagem não for satisfatória, que a gente tenha assim que estender o ano letivo de 2020 para 2021, para janeiro, fevereiro e até março. Não descartamos, inclusive, aulas nesse ano ainda, quando a gente puder abrir as escolas, nos finais de semana, especialmente aos sábados, para aquelas crianças que apresentarem as maiores dificuldades de aprendizagem. E aí significa que a gente vai ter umas férias mais curtas para que as crianças possam continuar estudando nesse período. E vamos ter que trabalhar todo o ano de 2021, inclusive o ano letivo de 2021, para recuperar algumas aprendizagens de 2020. Pois é, o secretário diz que o acesso a conteúdos digitais durante a pandemia está satisfatório no entender dele da gestão, mas admite que mais de 100 mil estudantes estão até agora sem acesso a esse conteúdo online. A gente tem muitas crianças fazendo o ensino à distância de forma satisfatória, mas 10% dessas crianças, né, da nossa rede, por exemplo, jamais conseguiram acessar a internet. Permanecem fazendo as aulas à distância apenas com os livros que a prefeitura mandou para cada uma das nossas mais de 1 milhão de alunos. Então, tem criança que tem Wi-Fi, o pai faz e a mãe estão conseguindo supervisionar, mas tem criança que até hoje nem acessou a internet, porque não tem um celular disponível. Muitas aprendizagens ficaram prejudicadas, porque não dá para substituir as aulas presenciais, mas a gente quer sim ter a oportunidade de recuperar essas aprendizagens na escola. Isso explica porque o Brasil vai tão mal no PISA depois e vai continuar indo mal nos próximos anos. Porque, afinal de contas, é uma vergonha que você vai ter um desnivelamento entre as crianças. E é uma pouca vergonha. É a forma como a gente trata o ensino nesse país. Né? Muito dinheiro indo para alguns lugares, pouco dinheiro indo para os outros e não chegando exatamente onde tem que chegar, na ponta, no ensino. Pois é, e Felipe Vieira, quando a gente hoje questionou o ministro da Educação, né, a respeito do Enem e do quão justo vai ser o Enem desse ano, é uma questão que tem que ser feita, não é? Porque hoje há diferente acesso para conteúdos digitais. A diferença de ensino na qualidade é eterna, infelizmente. Ela é uma realidade. Agora, nesse ano, ela está maior, porque é do todo para o zero, né? O secretário deixou bem claro, tem crianças, jovens, adolescentes que não estão conseguindo acessar os conteúdos. Mas vem cá, como é que vai fazer algo? Que equidade é essa? Que ponto de partida é esse? Não dá para ser assim. É verdade. 8 de outubro é a data prevista para a volta das aulas presenciais em São Paulo. A gente sabe que muitos pais estão, nesse momento, ansiosos e também com medo, não é? Porque é uma data que se aproxima, ainda não há convicção também, de que ela vai ser cumprida. Professores também. Agora, eu tenho defendido aqui, Felipe, que a gente tem que ter uma discussão séria sobre isso. Porque parece que se colocou ali um muro para que não voltem às aulas. Ah, esse ano já era. Como assim já era? A gente está em agosto. Se for possível, com segurança, municiar essas crianças de um mínimo de conteúdo e convivência com outras crianças da mesma idade, é melhor do que nada, não é? Parece que a gente está empurrando isso. Não entendo por quê. Ontem houve a sinalização clara e muito interessante até do prefeito Bruno Covas numa entrevista aqui à Rádio Bandeirantes ao José Luiz da Atena, no Manhã Bandeirantes, dizendo que de fato já enxerga a fase verde chegando à cidade de São Paulo, talvez em algumas semanas, se tudo der certo. Aí vão reabrir teatros, vão reabrir cinemas, a cidade vai voltar quase à normalidade. Por que não se discute a volta à normalidade ou a semi-normalidade? Todo não vai ter como. Também nas escolas, não é, Felipe? Com devidos padrões de segurança, mas tem que se voltar às aulas presenciais, sim. Afinal de contas, esta é uma situação que a gente não vai conseguir recuperar desse ano para o outro se ficar atrasando exatamente essa volta às escolas.
Vai cada vez mais criar um distanciamento entre crianças que têm acesso à internet, a vários outros meios, e crianças que não têm. Isso tem que ser de alguma forma compensado, e isso, a melhor forma de compensar isso é a sala de aula. É verdade. E olha, um outro dado aqui para nossa discussão, Felipe. A chamada imunidade de rebanho, que é quando já há um índice de contaminação suficiente na sociedade para que a doença não se alastre com velocidade, pode já estar sendo alcançada na cidade de São Paulo. É uma pesquisa da USP com modelos matemáticos que indicam que isso ocorreria com uma infecção numa faixa entre 10% e 20% da população. É uma mudança muito grande nesse padrão. No começo da pandemia, se falava em infecção de até 70% da população para que houvesse essa imunidade. E à medida que se conhece melhor a doença, a forma de transmissão, as formas de tratamento, de controle, também esses parâmetros vão sendo mudados. O Rodrigo Corder, doutorando do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, disse que alguns sinais indicam que o estado de São Paulo está, assim, perto da imunidade coletiva. Existem alguns fatores que nos fazem acreditar que isso seja possível, né? Se os casos já estão em queda há um determinado tempo e mesmo após o relaxamento de algumas medidas de controle, os casos não voltam a subir, isso seria então uma evidência de que se atingiu ou a localidade está muito próxima de atingir essa imunidade coletiva. Alguns estudos de sorologia já feitos na cidade de São Paulo indicam aí algo em torno dessa faixa, né, de 15% a 20% das pessoas já teriam sido infectadas. Isso, para mim, Felipe, mostra o seguinte, que todos nós aqui, como sociedade, temos que estar muito informados e com a cabeça aberta para entendermos que verdades que eram verdades absolutas lá em março, quando começou a pandemia, hoje já não são mais. A pesquisa avançou, né? A ciência avançou, então você tem que realmente estar atualizado a todo momento sobre o que está acontecendo, né, em termos de evolução da pesquisa da vacina, né, e as suas consequências na sociedade. E a situação envolvendo principalmente agora, né, essa volta, né, à normalidade, né, essa nova realidade que a gente vai enfrentar a partir de agora, que tem que ser cada vez mais, né, retomando as atividades. Não dá mais, a economia já perdeu muito, né, com segurança sempre, né, com os protocolos sendo seguidos, mas a economia tem que ser retomada. E tem um outro argumento, sabe, Felipe, que eu queria só colocar aqui, que é o seguinte: muita gente fala, puxa, vocês que colocam essa questão de volta às aulas é porque estão acostumados com a escola privada e não com a escola pública. Mas veja, a escola privada conseguiu manter uma rotina, em muitos casos, bem satisfatória de entrega de conteúdo. Nós estamos aqui preocupados exatamente com a escola pública, né? Porque afinal de contas a gente não pode ter o distanciamento dos alunos da escola pública e dos alunos da escola privada. Esse gap só vai aumentar, essa diferença só vai aumentar se não houver uma mudança rápida e precisa, né? Com segurança, com protocolos, do que vem acontecendo.